Olá a todos. Na sequência do nosso mês de fevereiro, que, como já comunicámos, é dedicado à saúde, nós estamos a promover uma conversa com o Centro de Vida Independente. E esta conversa tem pertinência precisamente vindo da necessidade de dar visibilidade a esta causa, que muitas vezes é negligenciada ou mesmo excluída do debate público, principalmente relativa à saúde ou ao bem-estar, um, que, como eu já disse, é a nossa temática. Portanto, estamos aqui com o Diogo Martins, que é coordenador da delegação de Lisboa do Centro de Vida Independente. Olá, Diogo. Olá, boa tarde. Boa tarde. E, portanto, se calhar vamos começar com a própria filosofia e a própria organização em si. Eu sei que a Vida Independente é uma filosofia de vida mesmo, aplicada às pessoas com deficiência, mas ia-te pedir para explicares um bocadinho melhor esta filosofia e assim como a história da associação e também o tipo de trabalho que vocês costumam desenvolver. Sim, nós utilizamos esta a explicação mais simplificada de filosofia, embora não seja literalmente uma filosofia na vertente mais teórica do termo, mas a ideia é fazer com que as pessoas compreendam que é uma questão muito transversal e que se aplica a tantas dinâmicas do nosso dia a dia e a tantas questões da nossa vivência que se torna algo quase filosófico, do ponto de vista um bocadinho mais, digamos, académico, podemos dizer assim. Torna-se um conceito muito vasto e muito complexo. Por outro lado, é muito simples de compreender quando percebemos que, fazendo do paralelo para a vida de qualquer outra pessoa, é basicamente tudo aquilo que essa pessoa faz no seu dia a dia, permitirmos às pessoas com deficiência que nós também possamos fazer as mesmas coisas com as devidas adaptações que sejam necessárias, mas fazermos exatamente as mesmas coisas sem tirar nem pôr. Ou seja, podermos ter acesso a coisas como a educação, a saúde, trabalho, desporto, a cultura, o lazer, por aí fora, incluindo também questões sociais, por exemplo, questões do direito à família, o direito a podermos ter relacionamentos, quer de amizades, quer amorosos, quer outras dinâmicas interpessoais que estejamos a falar, e portanto todas estas questões têm de ser trabalhadas, obviamente que algumas delas são níveis mais complexos e requerem muito trabalho para elas chegarmos, mas todas elas serem trabalhadas de uma maneira que nós, enquanto pessoas com deficiência, possamos ter uma vida em que, independentemente da maneira que precisamos para fazer o mesmo, consigamos fazer o mesmo que as outras pessoas, baseado puramente naquilo que é da nossa expectativa de vida. Ou seja, não é uma questão de podermos fazer coisas impossíveis, é de podermos fazer as mesmas coisas que as outras pessoas sem que nos imponham barreiras artificiais para o fazermos. E aí é que muda bastante a perspectiva da questão, porque não estamos a falar, por exemplo, imaginemos que alguém que, sendo uma pessoa com deficiência, quer ser professor. Ainda hoje há várias barreiras a que isso aconteça, apesar da pessoa teoricamente poder estudar livremente para chegar a esse grau académico e poder profissionalmente desempenhar a função de professor. Na realidade não vai poder desempenhar livremente, dependendo da deficiência que tivermos a falar, portanto, depende dos contextos, das limitações de cada pessoa, vai haver barreiras mais ou menos severas a essa participação ativa na sociedade. E isso é o que nós queremos alterar com o conceito
de vida independente. Ou seja, não estamos a falar de uma questão de termos de ser nós, enquanto pessoas com deficiência, termos que nos adaptar à sociedade que não faz esse esforço. É ao contrário, é a sociedade que o tem de fazer. Sim, é aquela ideia de, pelo meu entendimento, o que a vida independente procura fazer não é necessariamente impor um estilo de vida às pessoas com deficiência ou exigir que sejam independentes das outras, mas sim poder ter essa liberdade de escolha e de controle sobre a própria vida. Portanto, nesse sentido, eu queria também perguntar que tipo de iniciativas é que vocês desenvolvem enquanto associação, seja a nível político, a nível civil, a nível comunitário, para poder de facto ajudar as pessoas com deficiência a implementar melhor Sim, aqui esta filosofia. o Centro de Vida Independente tem uma história mais ou menos particular neste sentido que nós basicamente nascemos da necessidade de trabalhar de uma área específica da vida independente, que é a assistência pessoal. E essa área requereu um trabalho bastante intensivo de diversas partes, mas sobretudo foi necessário que a comunidade de pessoas com deficiência se mobilizasse e se organizasse de maneira a comprovar que era possível isto funcionar em Portugal. Voltando à história, então há uma necessidade e houve uma necessidade de realmente trabalharmos a questão da vida independente, mas em concreto a assistência pessoal, e por isso foi criado o Centro de Vida Independente, porque havia necessidade de nos organizarmos, de podermos comprovar que em termos práticos era possível as pessoas em Portugal terem assistentes pessoais, e isso é um passo importante para que possamos implementar a vida independente no seu todo, porque é uma das partes mais relevantes, porque afeta quase todas as outras de forma muito direta. E só para contextualizar rapidamente, os assistentes pessoais são pessoas que trabalham para nós, pessoas com deficiência, e fazem por nós aquilo que nós não conseguimos fazer pelas limitações que temos. E portanto essa figura tem origem no movimento das pessoas com deficiência nos Estados Unidos, na década de 60 do século passado, e após diversas lutas em que essas pessoas eram ativamente discriminadas, por exemplo, tendo que dormir em enfermarias das universidades, ou não podendo estudar as áreas que queriam e não podendo ter os seus perfis académicos conforme desejavam, eram obrigados a seguir aquilo que outros decidiam por eles. Decidiram começar esta visão de empoderamento, em que somos nós que controlamos a nossa própria vontade, somos nós que tomamos as nossas próprias decisões, sejam elas boas ou más, porque também tem que haver o direito a errar, a fazermos como qualquer outra pessoa que faz asneiras, portanto temos essa liberdade. E a partir daí isto foi um movimento que se foi espalhando, passou para o Reino Unido, depois passou para a Suécia, por aí fora, portanto foi-se alastrando por vários países, e atualmente existem diferentes configurações de acordo com os países, nem todos têm regimes de segurança social iguais aos europeus, mas há esta visão de que o assistente pessoal tem que ser uma pessoa que primariamente trabalha para nós de forma muito direta e requer aqui um nível de intimidade grande, porque vai ter contacto com diversas questões da nossa vida e vai ter que nos
em alguns casos vai ter de lidar connosco de forma bastante íntima e tem que ser alguém da nossa confiança. E, portanto, também temos esta questão, por exemplo, dos assistentes pessoais não poderem ser de uma sobrecarga financeira para nós, porque isso retira-nos essa igualdade perante as outras pessoas. Ou seja, qualquer uma das pessoas no seu dia a dia, se pensar, não paga para se levantar da cama. E se nós tivermos de fazer, à partida já estamos em desvantagem no nosso dia a dia. Portanto, há aqui uma série de conceitos que todos eles vão dar este grande conceito da vida independente em si. Sim, nesse sentido, sobre os vários fatores, sejam ambientais, individuais, da sociedade, que permitem precisamente esse controle sobre a vida. Eu tenho aqui uma citação direta do vosso site que diz que a vida independente é possível através da combinação de diversos fatores ambientais e individuais que permitem que as pessoas com deficiência passem a ter controle sobre as suas próprias vidas. Isto inclui a oportunidade de fazer escolhas e tomar decisões sobre onde morar, com quem viver e como viver. Portanto, eu gostava também que desenvolvesse um bocadinho exatamente quais é que são estes fatores que permitem que as pessoas com deficiência passem a ter controle sobre as suas próprias vidas de uma maneira ampla. Lá está, por exemplo, como disseste agora, a questão da assistência pessoal é um desses fatores, mas gostava É um desses fatores, que desse outro. mas há outro que é sempre muito falado em questões de deficiência, que é a acessibilidade. Por exemplo, o facto de não ser possível às pessoas com deficiência aceder aos mesmos espaços e com a mesma facilidade que outras pessoas fazem, torna-nos mais complexa a nossa vivência, porque temos de fazer muito mais esforço para fazer as mesmas coisas que outras pessoas fazem, ou demorar muito mais tempo, ou ter mais procedimentos. Por exemplo, a questão de quando viajamos de avião, de comboio, outros meios de transporte que requerem tempos de marcação com antecedência, por exemplo, que é uma questão que nos coloca em desvantagem, porque são mais procedimentos. Há a questão do voto, e tivemos discussões há pouco tempo, é relevante sempre falar nisto. Nem todas as pessoas com deficiência conseguem votar de forma autónoma, e há ainda pessoas com deficiência a quem o direito ao voto não é totalmente garantido. Ou seja, apesar da nossa lei em Portugal permitir o direito ao voto de qualquer pessoa, mas há países onde isso ainda não é uma realidade. Há países onde certas pessoas com certas deficiências são legalmente proibidas de votar, o que ainda é um problema, e nós sabemos que há mecanismos para fazer com que as pessoas possam votar na mesma, possam tomar a sua decisão e com isso ter direito ao voto. Assim como há vários mecanismos para pessoas, por exemplo, pessoas cegas poderem votar. Em Portugal há sempre esta discussão da criação da matriz Braille, que é basicamente de uma camada em Braille que se coloca por cima do boletim de voto e ajuda uma pessoa cega a votar, através da leitura Braille, mas não está disponível em todas as eleições, só está disponível em algumas. Quando nós temos toda esta diferença de procedimentos, diferença de coisas que temos de fazer, ou sítios de onde podemos ir ou não, cria todo um problema social em que nós basicamente estamos a ser excluídos da participação ativa na sociedade, e isso traz problemas a longo prazo, e nós vamos percebendo de vários deles. Por exemplo, a questão das soluções que são pensadas, quer a nível legislativo, quer a nível prático, no dia a dia, decisões que são tomadas de obras e de outras coisas. O facto de haver poucas pessoas
com deficiência na rua e de haver pouco contacto connosco, faz com que as coisas sejam pensadas de uma maneira que não nos inclui. E isso faz com que mais tarde seja preciso corrigir, trazendo mais custos, e trazendo novas obras, tem mais prejuízos para toda a gente. Portanto, há claramente um problema de não fazermos parte, e esse problema só se resolve alterando aquilo que faz com que não consigamos fazer parte da sociedade. Sim, nós mais um bocadinho à frente nós já vamos discutir um bocadinho essa parte mais política e de representação das pessoas com deficiência, mas agora eu queria mudar um bocadinho o rumo e nós até agora estivemos a falar dos vários fatores externos que moldam a vida das pessoas com deficiência e agora eu queria fazer aqui a mudança para se a vida independente de facto é quase uma mudança de paradigma, uma nova maneira das pessoas com deficiência viverem a sua vida, e vocês dizem também no vosso site que esta mudança implicará também uma mudança de atitude por parte das próprias pessoas com deficiência. Não é fácil ser intérprete desta mudança de paradigma, há que quebrar hábitos de dependência e fomentar a autodeterminação. Portanto, eu queria também perguntar o que é que querem dizer com mudança de atitude por parte das pessoas com deficiência, ou seja, que mudanças concretas é que seriam necessárias para caminharem também nesta mudança de paradigma? Sim, aqui tem muito a ver com as perspectivas que temos de nós próprios. E é um trabalho que novamente tem que ser coletivo, tem que ser connosco todos e tentarmos perceber maneiras de chegar ao máximo de pessoas possível e de apoiar essas pessoas nesta transição de perspectiva, porque nós somos todos, sobretudo quem nasce com deficiência, tem mais essa vivência de sermos todos ensinados que a deficiência é uma coisa má logo à partida e portanto, tudo aquilo que está associado a nós e à nossa maneira de fazer as coisas e de vivermos, etc. Tudo isso é mau. Tem uma carga imensamente negativa. E por vezes há pessoas que têm dificuldade na própria palavra deficiência. E por isso é que depois surgiram vários termos estranhos para evitar a palavra deficiência. E aquilo que é necessário enquanto comunidade é conseguirmos, alguns de nós que já estão um pouco mais experientes, já também tiveram contacto com várias realidades diferentes, conseguirmos passar a outras pessoas que querem fazer esta mudança, querem participar ativamente nesta mudança, fazer esse apoio para que as pessoas consigam compreender certos conceitos complexos, porque a vida independente, como eu disse há pouco, é um conceito bastante vasto, bastante complexo, há muitas questões que são difíceis de compreender logo à primeira, e portanto temos todos que trabalhar um bocadinho nesta mudança entre aquilo que é a visão obsoleta da deficiência, que é uma visão muito ligada à pena, aos coitadinhos e a sentimentos muito negativos e muito, muito ligados a outras coisas que não nos beneficia de maneira nenhuma, e tentarmos fazer essa transição todos juntos para uma visão diferente em que somos pessoas que temos tudo aquilo que qualquer outra pessoa tem, e portanto aquilo que é necessário é trabalhar nessas questões para não sermos discriminados em relação às outras pessoas. Sim, portanto, por um lado, as pessoas com deficiência, quando se fala de mudanças para de facto alcançar a questão da vida independente, é mais uma mudança de mindset e mais empoderamento, Sim. enquanto depois a nível social e a nível político, mais uma questão de, por exemplo, como nós falámos, da acessibilidade, da assistência pessoal, ou seja, coisas mais concretas, quase físicas e práticas, e não tanto a questão do mindset. Portanto, agora, passando precisamente para isso, para a parte mais ligada à política, eu queria perguntar,
de um ponto de vista da política portuguesa e da política partidária portuguesa especificamente, se sentem que há algum tipo de trabalho que seja feito por parte dos partidos que representam a sociedade na Assembleia da República, se há um trabalho desses partidos de representação das pessoas com deficiência, ou se acham, pelo contrário, que esse trabalho ainda está muito por trilhar ou por fazer. De representação em específico há pouco. Ou seja, esta questão de, por exemplo, identificar pessoas com potencial político e tentar que elas se envolvam nos partidos e tenham essa atividade política, ainda estamos muito no início. Há muitos poucos partidos que têm esse trabalho iniciado. Do ponto de vista de trabalho em termos de políticas para a deficiência, aí já muda um pouco do cenário, que tem havido algum trabalho dos vários partidos da Assembleia, digamos que tem mais concentrado do espectro daquilo que é considerado esquerda e o centro-esquerda, portanto está mais uma tendência para ser trabalhado nessa área, embora haja trabalho do espectro da direita, portanto há ali algumas propostas que vieram desse lado. Notoriamente percebe-se que há mais de apoio, há uma visão mais abrangente e mais em linha com aquilo que são os valores e os ideais da vida independente vindos do lado esquerdo, e portanto daí a esquerda tem essa vantagem de estar ideologicamente mais alinhada à partida com esses ideais, e portanto isso facilita um pouco esse processo, porque não há necessidade de estarmos a explicar certas componentes básicas em termos de ultrapassar primeiro essa parte do processo. O que não quer dizer que não haja compreensão de alguns partidos de direita, mas há um processo diferente de negociação à direita que quer também de explicar e desmontar certas questões ligadas mais aos conceitos, porque aí faz diferença a abordagem do conceito, porque na política final, se o conceito de base não estiver bem e não for sólido o suficiente, a política que vai ser depois desenvolvida na prática não vai sair bem. Nós temos alguns casos de abordagens diferentes em que depois as coisas não chegam bem às pessoas por esse motivo. Sim, então, e nesse sentido, sendo que até há algum tipo de trabalho dos partidos da Assembleia em todo o espectro de fazer política com esta questão, queria também perguntar então se sentem que as pessoas com deficiência são também de certa forma descartadas das prioridades políticas, ou se não, e depois também colar aqui isto com outra questão que no vosso site eu deparei-me com vários artigos sobre o discurso capacitista na Assembleia, portanto queria também perguntar sobre isto e também pedir exemplos concretos de momentos em que isto foi mesmo uma questão sentida. Sobre o discurso o que nós consideramos o discurso de ódio, não tem só a ver com o capacitismo em si, mas em alguns destes casos houve uma carga de ódio associada ao discurso. Um dos casos foi com a Ana Sofia Antunes, que é ex-deputada e ex-secretária de Estado para a Inclusão, e portanto essa pessoa é uma pessoa com deficiência e houve claramente um ataque a essa pessoa baseado na questão da deficiência. E nós temos que ser muito claros quanto a isto, porque nós sabemos que há casos em que as pessoas não o fazem por mal, por exemplo,
Tá, não há muitos anos havia o hábito de usar a expressão de não seja autista. Sabemos que isto é uma expressão que não se deve utilizar, porque para já a expressão em si não faz sentido do ponto de vista literal, porque as pessoas os autistas não estão isolados do mundo, nem deixam de ouvir as outras pessoas. Portanto, não é esse o ponto, mas sobretudo porque é ofensivo. E sendo ofensivo para este grupo de pessoas, os políticos têm de ter uma consciência adicional. E houve políticos que o fizeram. Eu lembro que o Rio foi uma das pessoas que utilizou essa expressão no Parlamento e depois foi-se publicamente retratar e dizer que não voltaria a utilizar a mesma e cumpriu, tanto quanto sei, cumpriu essa promessa, mas no sentido de os políticos, tal como neste caso, compreendem que há expressões que talvez não sejam ideais de se utilizar no contexto político, não são ideais de se utilizar sobretudo na Assembleia, que é um sítio que se deve ter algum tipo de cuidado e de atenção ao que estamos a dizer, porque não deve ser uma coisa de um sítio, neste caso, onde se comece a ter um discurso de café. E, portanto, uma coisa é estar ali um bêbado do café a mandar umas bocas e dizer umas coisas, outra coisa é estarmos no Parlamento e temos de ter um nível de respeito totalmente diferente. Aquilo que nós temos visto é o regressar de toda esta visão em que há bocas, há várias do que eles chamam de partes do Parlamento e coisas do género, e muitas destas intervenções são claramente intervenções que usam questões capacitistas, mas de uma maneira com uma carga de ódio associada. E portanto aí já não estamos meramente a falar de pessoas que por acidente ou desconhecimento ou algo do género não sabem que estas expressões não se devem utilizar. Estamos a falar de pessoas que as utilizam como ataques. E aí já é um nível de gravidade muito superior. Portanto, nós fizemos algumas posições contra esse tipo de atitudes porque entendemos que uma coisa é alguém no âmbito do seu desconhecimento ou de ignorância sobre o assunto pode ter dito sem ter intenções negativas associadas àquilo, está tudo bem, cometeu um erro, a gente chama a atenção e pronto, se a vida segue, como se diz. Outra coisa é quando isso tem uma carga de ódio associada com um objetivo muito concreto. Tipo, foi esse caso que eu referi da Ana Sofia de Antunes, e depois houve outros casos que nós também já fomos referindo em que esse tipo de linguagem foi utilizada. E um dos receios associados a esta questão é que isto passa para a sociedade em geral a ideia que está tudo bem em utilizarmos este tipo de expressões, este tipo de ataques, este tipo de conversa noutros contextos, porque se alguém no Parlamento o faz, o que é que impede de alguém na rua, quando vamos simplesmente para o supermercado ou trabalhar ou o que é que seja, o que é que impede alguém na rua de o fazer? E portanto, por um lado nós sabemos que já se vê algum tipo de conversa nesse sentido, fora de portas, e sabemos de países onde porque é o caso do Reino Unido, onde este problema já ganhou esses contornos na rua, portanto, nós já sabemos que é feedback de muitas pessoas com deficiência no Reino Unido que são atacadas na rua por estranhos, por meramente serem pessoas com deficiência. E são atacadas no sentido em que os partidos políticos passaram a dizer que são pessoas que abusam do sistema, que só vivem de subsídios,
que não fazem nada a não ser estar ali a tirar dinheiro aos outros. E, portanto, todos estes ataques têm-se vindo a agravar, inclusive alguns ataques já mais físicos. E, portanto, se tudo isto se acontece noutros países, nada impede que aconteça em Portugal. E, portanto, se os nossos políticos não querem ter essa noção e não querem parar esse processo, temos que ser nós enquanto sociedade, a dizer que isto tem de parar, porque se não parar, somos nós que vamos ser atacados na rua, não são estes políticos, até porque não, novamente, poucos políticos com decência existem, e, portanto, nesse sentido, a maior parte deles estão à vontade para tu fazer, porque não são o público alvo de nenhum destes ataques. Sim, eu acho que não é novidade nenhuma que o discurso de ódio e a normalização do discurso de ódio tem muitos efeitos na vida concreta e no dia a dia das pessoas. E a partir do momento em que este tipo de linguagem, este tipo de expressões são utilizados, como tu dizias, acaba só por normalizar este tipo de comportamentos para o resto da sociedade. E isso leva-nos também um bocadinho à questão toda da discriminação do ponto de vista social mesmo. E portanto, falando de discriminação, eu gostava de te perguntar em que campos da sociedade é que esta discriminação mais existe, ou seja, se é mais sentida no dia a dia, nas próprias instituições. Falámos, por exemplo, da questão do voto e por aí afora, no acesso a serviços como a saúde, a educação, os transportes, no acesso ao emprego. Portanto, ia pedir-te para desenvolveres um bocadinho neste tópico da discriminação. Eu depois, se quiseres, para complementar, eu tenho aqui alguns dados do vosso site relativos à saúde, à educação, ao emprego e por aí fora, e depois também partilhares um pouco da tua experiência pessoal, se sentires à vontade para isso, claro. Sim, quer dizer, a discriminação tem uma questão que é ser difícil de medir de forma universal, ou seja, nós não conseguimos dizer que há um tema que é mais grave do que os outros, porque isso implica medir através de todas as pessoas e ir perguntar a todas as pessoas, e não há esse tipo de estudos, nem há dados sobre isso. Aquilo que nós compreendemos é que existe para cada pessoa e para diferentes fases da vida existem fatores de discriminação que são piores do que outros, consoante a fase da vida em que a pessoa está a próprio, digamos assim, a disposição com que a pessoa está para enfrentar qualquer coisa que lhe apareça à frente vai impactar também na percepção de discriminação que vai ter. E, portanto, há uma série de fatores que podem piorar ou melhorar essa questão. Mas daquilo que nós sabemos mais concretamente é que, por exemplo, a questão da acessibilidade nas suas diversas dimensões, porque a acessibilidade não é meramente física, envolve também o acesso à informação, o acesso à comunicação e por aí fora. Portanto, essa certamente é a parte que mais pessoas se identificam nos diversos estudos de que é o maior problema em si, porque é aquele que é mais transversal, é aquele que implica mudanças maiores, é aquele que também tem leis a regular o que se deve fazer há mais anos e ainda assim continua a não ser feito. E portanto nós temos o caso da lei da acessibilidade, que faz este ano 20 anos e não está completamente implementada na construção civil. E portanto tudo aquilo que são edifícios já deveriam estar adaptados às ruas, de outros espaços públicos, e esses não estão adaptados conforme esta lei. Portanto, passados 20 anos já não há grandes desculpas, até porque já foi tudo inventado. Se alguém não sabe como fazer lá fora, já fizeram. Portanto, não há grandes formas de dizer que é difícil
de implementar, até porque é uma das leis mais relaxadas na Europa, tirando um ou outro caso que são piores que a nossa. Portanto, a nossa é uma lei bastante razoável de todos os pontos de vista. E isso justifica que uma grande parte das pessoas ainda sinta discriminação perante a questão da acessibilidade em si. Depois há a questão da discriminação a nível de procedimentos, que é aquilo que a nossa lei em Portugal classifica como discriminação indireta, da acessibilidade também o poder ser na esmagadora maioria dos casos, mas esta discriminação indireta resulta mais de questões de procedimentos, questões de como é que está previsto que se faça de qualquer coisa. No caso das eleições, é um caso de discriminação indireta, portanto, as nossas regras das eleições não têm lado nenhum a dizer, vamos ativamente dizer que estas pessoas não podem votar ou coisas do género. Não existe nada disso. Aquilo que existe é uma série de regulamentação que não teve ou não tem em conta aquilo que são as necessidades de algumas pessoas e, portanto, essa regulamentação não prevê diversos cenários que se apresentam à mesa de voto. Assim temos procedimentos do género ser preciso ir obrigatoriamente a um local qualquer só para levar um papel físico, porque alguém entendeu que tem que ser assim, tem que ser aquela pessoa a ir àquele local, não pode ser uma terceira pessoa envolvida no processo. Isso, para algumas pessoas, e em muitos casos, é um impedimento à sua vida normal, porque estamos a exigir a pessoas com deficiência que têm mais dificuldade em deslocar-se por novamente problemas de acessibilidade e por aí fora, para que tenham um trabalho redobrado a ir ainda presencialmente. Então, qualquer sítio, só para entregar uma folha. Portanto, há certas coisas que nós podemos resolver e são coisas muito simples se pensarmos efetivamente nas diversas necessidades que as pessoas podem ter ao longo da sua vida e consoante as suas limitações num determinado momento da sua vida. E, portanto, há muita coisa que aparentemente não é de discriminação, mas no fim é, e que as pessoas às vezes não estão conscientes disso. Também é importante que as pessoas vão se tornando conscientes, não sintam isso como uma culpa direta que têm que carregar, mas como uma motivação para melhorar as coisas. Porque também é uma questão, nós falamos muitas vezes de a sociedade que nos impõe as barreiras, mas a sociedade também não tem que carregar isso como um fardo. A sociedade tem que carregar isso como uma oportunidade da própria sociedade de ser melhor e de incluir toda a gente de facto. Portanto, não é uma questão de agora vamos todos punir a sociedade porque sim, e vamos todos sentir-nos mal porque isto acontece. Não é assim que funciona. A ideia é tornar-nos conscientes que há discriminação, há N coisas que levam a que isso aconteça e essas coisas podem ser resolvidas. Como é que vamos fazê-lo? Pode ser, vamos encontrar soluções, há muita coisa que já foi resolvida por outros, portanto não é uma questão de se inventar a roda, é uma questão de às vezes até só copiar o que outros já fizeram e conforme isso podemos todos evoluir para uma sociedade melhor. E relativamente por exemplo, atos de discriminação mais diretos, ou seja, mesmo em momentos de interação, por exemplo, com colegas de trabalho ou com pessoas que trabalhem em serviços públicos, seja de saúde, profissionais de saúde, ao nível da educação, professores, por exemplo, sentem que isto também continua a ser
um problema na sociedade, ou seja, se este tipo de discriminação quase direcionada às próprias pessoas em momentos de interação continua a ser regra ou se sentem que já houve uma diminuição. Vai variando Uhum. conforme vários fatores. Um deles tem a ver com a tal exposição das pessoas com deficiência. Por vezes o facto de se falar mais no tema até desperta mais a consciência das pessoas para certas coisas. A maior parte da discriminação nesse campo está muito ligada a questões daqueles comportamentos que são inconscientes. Ou seja, as pessoas, por exemplo, não falarem diretamente connosco, mas falarem com alguém que está connosco, não de terem reações de quase de pânico, porque nós aparecemos num determinado sítio e ninguém está à espera de que nós possamos aparecer nesses locais. Portanto, há uma série de reações que são coisas muito ligadas ao subconsciente das pessoas, do facto de não estarem despertas para a questão, de não estarem conscientes que há diversas coisas que vão-lhes acabar por acontecer, nomeadamente nós aparecermos em certos serviços ou nós utilizarmos certos serviços e as pessoas acharem que isso não vai acontecer. Portanto, há uma série de questões que são muito ligadas à forma como a deficiência é também transmitida para a sociedade. E se me permites, há aqui uma questão particular que é a forma como nós somos retratados. E nós somos sucessivamente retratados, quer nas televisões, quer nas artes e noutras áreas, sempre com estes tons muito capacitistas, por um lado, mas a questão de em certos programas, por exemplo, o tom é sempre que a nossa vida é uma tragédia, somos sempre uns coitados, é tudo uma desgraça, e portanto todo este tom negativo em torno da deficiência, e sempre que se fala neste tema que está-se quase ali a tentar arrancar lágrimas das pessoas para vender mais, a ter mais audiência, faz com que a única coisa que chega à pessoa que está do outro lado do ecrã a assistir aquilo seja a visão que nós valemos menos do que as outras pessoas. Nós não temos uma vida como as outras pessoas. E tudo aquilo que nós fazemos é ou retratado como heróico ou retratado como uma tragédia. E, portanto, nada disto é realístico. Alguns pelo meio estará a verdade, mas a questão é toda esta visão associada a nós, enquanto pessoas com deficiência, faz com que as outras pessoas repitam sucessivamente os comportamentos que são menos corretos para connosco e que essas coisas todas vão continuando a passar de geração em geração, porque é aquilo que os pais sabem, é aquilo que passam aos filhos e por aí fora. E se repararmos, a maior parte das pessoas continua a não ter interação com nenhuma pessoa com deficiência ao longo da sua vida toda. Porque nós continuamos a ser afastados da sociedade. Nós continuamos a ser empurrados por soluções que são instituições, são serviços que nos tiram da sociedade, que nos... É quase uma segregação. Exatamente. Funciona como uma segregação de pessoas com deficiência porque é considerado ainda que são a melhor solução, por exemplo, estes centros ocupacionais que existem para pessoas com deficiência, que é uma questão que nós compreendemos. Por um lado, tiveram de ser criados para que as pessoas pudessem ter um sítio para onde ir. Por outro lado, eles têm este impacto negativo, pelo qual nós entendemos que eles não devem ser de todo a resposta a dar às pessoas, que é tirar-nos do nosso dia a dia,
de tirar-nos a liberdade de estar com as outras pessoas. E portanto, ao isso de acontecer, não conseguimos que a restante sociedade olhe para nós como iguais, se nunca nos viu num contexto igual ou de qualquer outra pessoa. Então, quando vê, lá está, quando vê, torna-se heroico. Do que também não deve ser, porque nós somos meramente pessoas. Ser meramente pessoas significa que fazemos coisas que são boas, coisas que são más, também temos os nossos dias bons, dias maus. Alguns de nós não são boas pessoas, outros eventualmente serão, portanto há uma diversidade enorme de pessoas com deficiência que a maior parte das pessoas não tem noção que existe, não tem ao longo da sua vida esse contacto com qualquer uma de nós. Sim, esses contextos de segregação, seja mesmo física, por exemplo, a questão dos centros ou de escolas específicas adaptadas, acho que não vem necessariamente de um mau fundo de segregar, mas acho que acaba, obviamente, por ter esse efeito, assim como lá está, a tal questão da maneira como as pessoas com deficiência são retratadas, também vai acabar por, não intencionalmente também, mas obviamente moldar a maneira como as pessoas com deficiência são vistas na sociedade. E, portanto, agora, voltando um bocadinho ao início, eu queria perguntar quais é que tu consideras, então, depois de todos estes problemas que tivemos aqui a discutir, quais é que consideras que são os maiores entraves à verdadeiramente a implementação da filosofia da vida independente, ou seja, de devolver o controle e o poder sobre o próprio às pessoas com deficiência. Quais é que são os maiores entraves a isto? São as questões sociais, institucionais ou quais são? Neste momento há dois grandes entraves. Um é político, claramente. Os nossos políticos têm que compreender a vários níveis. Para já têm de compreender melhor a questão da criação de leis que sejam aplicáveis, que sejam simples, compreensíveis, não sejam uma questão para criar mais burocracia, para criar mais problemas na prática. Tem que ser uma coisa muito prática, muito eficiente e muito orientada para o funcionamento das coisas. E portanto as nossas políticas têm falhado um pouco nisso, são sempre o mais burocrático possível, do mais complexo possível, tem uma linguagem extremamente inacessível para a maior parte das pessoas, é muito difícil de compreender a maior parte das coisas que são descritas em lei. E criou-se também a ideia de que as leis têm de ter níveis de complexidade para estarem ligadas a outras leis e depois remeter para decretos e por aí fora. Tudo isto torna muito difícil fazer um processo que é essencial no nosso caso, que é um processo de controle das leis em si, ou seja, nós não temos capacidade para andar atrás de todas as leis que existem, todos os decretos que existem. Torna-se humanamente impossível conseguir verificar todas as coisas que são feitas. De tal forma que mesmo que tivéssemos uma equipa de advogados fantástica que fizesse esse trabalho, ninguém iria conseguir fazer. Todos os dias sai uma alteração qualquer, são um despacho, uma coisinha qualquer que faz tudo reverter, tudo andar para trás. E portanto é muito difícil fazermos aquilo que nos pedem, que é controlarmos esse processo, controlarmos se as coisas funcionam na prática todos os dias. Não funcionam porque a única coisa que nós vemos é que a própria lei já é desenhada a partir de maneira que ela não funciona. Por vezes não é por má vontade sequer, é uma questão de haver uma espécie de um esquecimento que a lei não é. O objetivo de uma lei não é ser uma coisa difícil.
é ser o mais eficiente possível para o cidadão. E isso não está a acontecer connosco. E depois há outra questão que tem mais a ver com a sociedade em geral, que é as pessoas perceberem que o facto de existir uma lei, ou seja, outra coisa qualquer que diga que tem que se fazer algo acessível, tem que se fazer um serviço com determinadas características porque nós precisamos dessas características, ou temos de aplicar coisas como a assistência pessoal no terreno. É mesmo para fazer. Não é uma questão de inventarmos desculpas para não fazer, mas, por exemplo, o caso da lei da acessibilidade é um desses casos. Tem que, por mais anos que passem, daquilo que nós vemos, tem que há sempre uma série de argumentos para tentar descobrir tudo e mais de alguma coisa da lei, apesar de ser possível fazer as coisas, mas há sempre uma tentativa primeiro de como é que nós podemos fugir a esta lei. E não é essa a mentalidade que nós precisamos que a sociedade compreenda que a lei existe para ser cumprida, não é excessivamente complicada. E, portanto, nós podemos fazer coisas boas com a lei que temos. Aquilo que as pessoas têm de perceber é que é mesmo para fazer, não é para inventar desculpas de forma a não ser cumprida. Isso é um problema mais de cultura do país em si do que depois da legislação que está feita. Agora, as duas coisas obviamente têm que combinar alguns a meio, também ponto entre elas, não é? Por um lado, a lei tem que ser boa para ser executada e, por outro lado, a sociedade também tem que estar orientada para trabalhar sobretudo na execução e na implementação das leis. Sim, aquela questão de não é por a lei, por exemplo, da acessibilidade existir na teoria que necessariamente já se verifica na prática. Sim. E nesse sentido, e pegando também na questão da sociedade, eu ia introduzir o nosso último tópico, que vem precisamente nesse sentido, ou seja, de um ponto de vista estritamente social e da sociedade e das próprias pessoas, como é que as pessoas podem contribuir para que a causa da vida independente seja cada vez mais implementável e mais real, seja em pequenas ações do dia a dia cotidianas, seja mesmo numa mobilização e numa advocacia maior pela causa. Sim, no seu. Não, está, no dia a dia, eu acho que o importante é as pessoas, sobretudo aquelas que tenham algum tipo de poder de gestão, nem que seja aquela micro gestão, por vezes aquela questão de alguém pôr só um papel, de dizer uma coisa, uma informação importante. Isso não é acessível e, portanto, podem encontrar maneiras de o fazer noutros formatos. Por exemplo, estas questões são importantes porque são, por vezes, não são as pessoas com o maior poder num determinado local que fazem as asneiras em termos de acessibilidade. Pode ter toda a inclusão no geral. Por vezes são as pessoas que simplesmente estão ali a trabalhar naquele dia e têm que se arriscar uma coisa qualquer e vão criar, estão a fazer qualquer coisa que naquele momento parece ser a solução ideal, mas na verdade desconsidera as pessoas com deficiência. E há coisas que nós até podemos compreender, porque são coisas do momento, por vezes têm de ser feitos na hora e não dá tempo de arranjar uma solução melhor ou mais acessível. Mas há outras que nós sabemos que já tiveram tempo, tiveram reflexão, houve grupos de trabalho e por aí fora para chegar a uma conclusão e essas não tiveram. E aí já é possível, por exemplo, fazer o esforço de envolver pessoas com deficiência, de envolver associações de pessoas com deficiência, tentar que a informação de alguma maneira chegue até estes grupos, chegue até quem toma as decisões e que as decisões sejam tomadas de uma maneira que inclua o máximo possível pessoas e portanto não excluirmos ninguém com base no pressuposto que não dá para fazer ou que é muito difícil. Porque há coisas que conseguimos claramente resolver de forma muito fácil.
A questão, mesmo por exemplo nas obras, eu acho que é importante porque nas obras está sempre muita gente a tomar decisões, até por vezes as pessoas que menos esperamos são as que tomam as decisões importantes. E portanto toda a gente nessa cadeia de pessoas toma a decisão até de chegar mesmo a ser colocado o equipamento na rua, se toda a gente tiver consciência que estão a impactar a vida de alguém, se calhar vão pensar duas vezes antes de tomar certas decisões, sobretudo questões de acessibilidade. E aí era importante também, novamente, que houvesse processos participativos, que houvesse, por exemplo, as câmaras devem ter esse papel fundamental de criar processos participativos de maneira que os próprios funcionários que tratam de diversas questões funcionais, quer do dia a dia das câmaras, quer de obras, quer de projetos de maior de envergadura, todas as pessoas tenham acesso à informação a partir desses processos participativos sobre o que é que as pessoas com licença estão à procura, estão a precisar e que coisas é que não existem neste momento e que deveriam existir. Portanto, todo esse trabalho pode ser feito. Já há países onde isso acontece, portanto não é preciso novamente inventar nada. É uma questão de trabalharmos mais em conjunto e conseguirmos reunir mais informação e sobretudo, partilhar muita informação uns com os outros. Sim, eu tenho muita ideia, isto também já é uma opinião quase mais pessoal minha, que uma das melhores maneiras de poder fazer verdadeiras mudanças, e necessariamente também ao nível político, é precisamente envolver as pessoas em questão, sejam pessoas com deficiência, mas, por exemplo, se estivermos a falar de leis de aplicação local, as pessoas de X localidade, acho que é muito importante envolver as pessoas nos processos de tomada de decisão para que elas possam, lá estar, expressar as suas verdadeiras preocupações e vivências e não sermos os políticos a assumirem o que é que as pessoas precisam, o que é que as pessoas procuram. E a questão da consciência acho que também é muito importante e acho que também foi um bocadinho nessa linha que nós quisemos promover esta conversa para ser mais uma maneira de poder transmitir um bocadinho de consciencialização sobre este tema e sobre esta área às pessoas. Portanto, eu agradeço imenso terem aceito a proposta para a conversa e também a questão toda do espaço e tudo mais. E pronto, não sei se queres transmitir mais alguma mensagem assim para fechar a conversa. Te acompanhem-nos quer nas redes sociais, quer no nosso site, porque nós vamos tendo sempre alguma atividade e vamos também tendo atividades na rua, por algumas manifestações. Temos sempre, normalmente fazemos uma marcha no dia 5 de maio ou à volta desse dia, que é o Dia Europeu, que é o Dia Europeu da Vida Independente. Portanto, existe sempre algum tipo de atividade e dessa maneira podem-nos apoiar daquilo que estamos a pouco a dizer, de que forma maior era possível chegar até nós o apoiar. Da causa que muitas vezes quem não tem maneira direta de o fazer pode participar nestas ações, dando este volume e dando visibilidade à causa. E pode, obviamente, se tiverem questões, tiverem alguma coisa que queiram perceber melhor e queiram ajuda para conseguir fazer, estejam sempre à vontade. Nós estamos sempre disponíveis para ajudar. Pronto, obrigada, Diogo. Muito obrigado. E obrigada e até sexta-feira.